argumento para fortalecer essas propostas que vêm, né? Então, acho que é essa contribuição, essa reflexão que eu queria deixar no final aqui. Obrigado, Celso. Paulo Neves. Eu falei no início que há uma disputa de ideias na sociedade. E quando nós aprovamos, conseguimos com a nossa luta lá, efetivamente, mudar o parecer e a resolução das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, eu lembro que tinha um repórter que perguntou para o professor Emanuel Apel, coordenador do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Paraná, qual era o objetivo de você ensinar filosofia na educação básica. E aí o professor Emanuel Apel deu uma resposta, na minha opinião, muito sábia, que ele falou o seguinte: só o fato de você colocar a juventude em contato com as ideias dos grandes pensadores, tanto mundiais e do Brasil, já é um fator extremamente positivo para essa juventude, que está sendo condenada, por exemplo, a juventude brasileira, a não tomar contato com as ideias de Caio Prado Júnior, de Florestan Fernandes, e de tantos outros pensadores e intelectuais que o Brasil produziu ao longo da história. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria chamar a atenção para essa discussão. Vamos dizer assim, é o único? Evidentemente que não. Tem todos os elementos culturais envolvidos por trás dessa discussão. O crescimento que nós queremos para a nossa juventude, que é fundamental e que, na minha opinião, na minha modesta opinião, apesar de não estarem confinadas à filosofia e à sociologia, mas filosofia e sociologia, vamos dizer assim, pela origem e pela tradição dessas disciplinas, são fundamentais para que você possa trabalhar nas escolas com os nossos estudantes. Alguns colegas aqui apresentaram contribuições evidentemente, brilhantes aqui. Eu acho que o Vanderlei traz aqui à baila um debate fundamental, né, com essa questão, o que ensinar, como ensinar e para quem ensinar, que foi esse o debate que nós fizemos naquele primeiro encontro nacional sobre ensino de filosofia e sociologia, onde nos debruçamos, vamos dizer assim, durante 2 dias lá no AMB, fazendo essa discussão com professores dos diversos estados do Brasil, trazendo contribuições, e que resultou num livro que foi editado pelo contribuições que chegaram até o Ministério da Educação, inclusive, e chegaram às escolas, não sei se todo mundo tem aqui, né, o pessoal de sociologia, esse é o de sociologia, é da minha disciplina, vamos dizer assim, mas chegou também de filosofia. E aqui tem propostas, vamos dizer assim, são propostas, não são... eu, particularmente, parto do princípio de que a melhor metodologia para você construir um currículo é você construir a partir dos próprios professores. Eu acho que aquela experiência do Paraná, onde os próprios professores da rede construíram... o Chico está trazendo aqui também de filosofia, tá? Então, onde os próprios professores da rede elaboraram seus materiais, eu acho que é importante. Eu acho que você deixar para que cada escola possa fazer, também tem um elemento fundamental, mas você não pode deixar que isso caia na dispersão, na pulverização, como bem lembrou aqui o professor Ricardo, né? Que falou do problema da chamada pulverização. Né? Então, eu acho que nós temos esse debate e esse encontro, ele tem que se debruçar sobre essas questões e, efetivamente, acolher todas as contribuições que estão sendo debatidas aqui, e se algum dos participantes tiver também contribuições escritas, é importante estar acolhendo para que a gente possa estar avançando, vamos dizer assim, deixo como sugestão aí para os organizadores, no sentido de apontar para a Secretaria Estadual de Educação e dizer, olha, vocês contrataram e pagaram a peso de ouro professores universitários para elaborar a carteirinha que, quando chega no final do ano, os alunos, na escola que eu trabalho, por exemplo, os alunos jogaram para cima e puseram fogo. E quando vocês poderiam, efetivamente, trabalhar com a experiência que os professores da rede já têm, com o contexto que cada escola, ou cada região, ou cada cidade tem,
e a partir daí você desenvolver, elaborar metodologias para que efetivamente a gente possa consolidar, porque agora se trata de consolidar as disciplinas. Eu penso que está na LDB, que a gente conseguiu mudar as diretrizes, porém, os nossos inimigos estão aí, estão ativos. Basta a gente lembrar que, recentemente, a Cláudia Costin, que foi secretária da administração do governo Fernando Henrique Cardoso, que operou tudo que existe de projetos e de políticas neoliberais no governo federal, foi cogitada e foi indicada para ser secretária de Educação Básica do Ministério da Educação do governo do PT, do Ministério do Mercadante. E só não foi indicada porque houve um movimento de professores universitários e de entidades sindicais que se mobilizaram e, concretamente, conseguiram fazer com que o governo recuasse dessa indicação. Então, esse pessoal está vivo nas academias, esse pessoal estão vivos em secretarias municipais de educação e estaduais de educação e querem, efetivamente, empurrar os projetos. Vide, inclusive, utilizando a mídia. É sintomático aquele quadro que o Gustavo Iosip, esse tecnicista neoliberal, esse economista neoliberal, apresenta no Fantástico todos os domingos, né? E apontando o dedo na nossa cara, dizendo que nós somos os grandes culpados e mobilizando os pais para virem fiscalizar e responsabilizando os professores pelas mazelas da educação no Brasil, quando nós sabemos que o problema na educação do Brasil é falta de investimento. Porque, efetivamente, um país que investe menos de 5% do PIB em educação e grande parte desse investimento escorre pelo ralo da corrupção, só para concluir, não pode, efetivamente, apontar o dedo contra os professores e querer dizer que os professores é tudo um bando de vagabundo que não sabem trabalhar. Nós não aceitamos isso e repudiamos esse tipo de comportamento. Então, acho que temos que reafirmar essas posições para que a gente possa sair daqui de cabeça erguida, enfrentando concretamente. E faço minhas as palavras aqui do Aguinaldo. Acho que nós temos que nos valorizar mais enquanto profissionais e enquanto categoria profissional. Obrigado. Obrigado, Paulo, Celso, o Marcos, o Hugo, o Zé, ajudando aqui na coordenação dos trabalhos. Eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa. Aí convido o Aguinaldo, né, para vir para cá. Aldo vai dar uma vez agora? Próxima vez? Aguinaldo, por favor. O cartaz do Álvaro, o crachá do Álvaro está aqui, ó. Pessoal, antes que a próxima mesa venha desenvolver os trabalhos, nós queremos convidar o companheiro da BEF, naquela combinação que fizemos de manhã, algumas entidades e algumas representações, Associação Brasileira de Estudantes de Filosofia, para que façam a saudação ao nosso encontro, tá bem? É melhor você vir aqui, porque... Ah, tá aqui, ó. Pode ficar aqui, pode ficar aqui mesmo. 2 minutinhos. Isso. Tá. Boa tarde, pessoal. Eu falei anteriormente, me apresentando como estudante de filosofia da Unifesp e professor de Guarulhos. Agora eu queria só falar, eu sou isso também, né? Sou professor e estudante, e como estudante eu participo de um processo que está se reconstruindo com algumas semelhanças com a dos professores, que é a Executiva Nacional de Curso, que a gente chama de Associação Brasileira dos Estudantes de Filosofia, ABEF, né? Tem semelhança fonética com a ABF, Academia Brasileira de Filosofia, mas é outra coisa sobre vários aspectos, inclusive ideológico. E tem algumas gestões, ela começou a se reconstituir nos últimos 10 anos pela necessidade de discussão de algumas questões específicas de filosofia, sobretudo o debate da licenciatura. Eu entrei nessa gestão faz cerca de 6 meses, tem grandes dificuldades de uma organização nacional, como, inclusive, acho que
deve ser pauta de debate entre a gente aqui, né, para pensar dos professores, e nisso a gente pode contribuir com erros e acertos que a gente teve, que a gente viu. E a gente escreveu uma resolução política da coordenação nacional da ABEF para a Profesp. Ela é um tanto extensa, no sentido que ela tem 6 páginas, né? Não sei se viabiliza a leitura por todos os trabalhos que tem que ter, mas aí eu peço para, não conseguindo isso, publicar. Só para vocês entenderem, a gente coloca o problema da própria filosofia, situando ela no Brasil, acho que dialogando muito com o Daniel Pansarelli, da UFABC, o qual, no último encontro nacional de estudantes de filosofia ocorrido em Pelotas, ele estava. Ele foi convidado, participou, foi bem rico, e a gente depois discutiu bastante com ele e começou a pensar esse problema da filosofia e da história da filosofia, que não é uma questão tanto nacional, passando pelo problema, pensando a brasilidade, né, de pensar a filosofia, teria esse complemento problemático, entre aspas, e aí pensar, filosofia e ensino de filosofia, será que essa seria uma outra questão da filosofia, ou seria o próprio problema da filosofia? A gente procura fazer esse debate nesse texto, e só para finalizar, tem encaminhamentos propositivos que nós da gestão discutimos, e aí eu, como responsável e representante legal da ABEF, trago aqui, que é sobretudo, que a ABEF propõe como proposta para depois discutir, avaliar, ouvir, também os companheiros falam. Quando tiver o debate sobre a questão proposta curricular, eu também vou dar a minha opinião, mas o que a gente discutiu é que seja constituído um grupo de trabalho para realizar debates, discussões, que vise aprofundar esse aspecto da crise da filosofia, que ganha enunciado em ensino e filosofia, e aí passa na questão curricular, né? E propomos diálogo, liberdade de crítica e unidade entre as entidades ABEF e a Profesp, no sentido de uma construção que a gente troque experiências de acertos e erros e que a gente também conserve total liberdade de crítica e de unidade de ação e de construções coletivas. O texto é mais extenso, mas aí, se puder disponibilizar, eu vou estar aqui hoje, amanhã, e a gente vai discutindo daqui. Só eu sou da ABEF, né? Mas eu vou estar repassando e a gente vai construindo. Obrigado pelo espaço. Ok. Eu conversei com o companheiro e nós vamos publicar o documento na íntegra, então todos terão acesso depois. Só informando o seguinte, na fala, quando você for fazer alguma intervenção, é importante você dizer seu nome completo, porque está sendo transmitido online. Tem os companheiros da subsede que estão ligando, dizendo, olha, nós estamos acompanhando daqui o encontro, então, para facilitar, né, esse debate, as pessoas às vezes falam, mas não fica nítido e tal. Também queria ver o Janazzi, o deputado Janazzi, que esteve agora há pouco aqui, e ele foi quem, digamos assim, solicitou o espaço, a estrutura que nós estamos usando para a realização desse encontro. Assim que ele chegar, também vai fazer uma saudação rápida, uma vez que amanhã ele também vai falar sobre o projeto que a Profesp apresentou para ele e ele encaminhou aqui na Assembleia Legislativa, que é o ensino da filosofia, a disciplina da filosofia no ensino fundamental. Tá bem? Então, passo a palavra para a próxima mesa, para que os companheiros possam, de fato, encaminhar o próximo debate. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de convidar neste momento para compor a mesa o professor Dr. Rodrigo Gelamo. Também o professor mestre Francisco Greter, o vice-presidente da Profesp. Nós teríamos uma terceira pessoa, componente da mesa, representante da Secretaria Estadual da Educação, que confirmou a presença. A Profesp contatou a Fabiola, da Secretaria da Educação, que confirmou que estaria alguém aqui da Secretaria representando. No entanto, ainda não se encontra presente no meio de nós,
Portanto, se chegar aí ao longo do nosso debate, fará parte desta mesa também. Bom, eu inicio com uma breve apresentação dos professores aqui da mesa. O professor Dr. Rodrigo Gelamo. Sim, o nosso colega que vai nos secretariar, o professor Antônio Capelari, por favor. Continuamos aí, então, fazendo uma breve apresentação. Professor Dr. Rodrigo Gelamo é licenciado em Filosofia pela Universidade do Sagrado Coração, mestrado em Filosofia e doutorado em Educação pela Unesp de Marília, cuja temática é a problemática do ensino de filosofia na contemporaneidade. Atualmente é professor do Departamento de Didática e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp Marília. Seu interesse, principalmente, sobre a pesquisa, está relacionado à problemática da filosofia no ensino, especialmente ao ensino de filosofia e à filosofia da educação. Pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é bolsista do programa de pós-doutorado da Universidade de São Paulo, pelo CNPq. E também é integrante do projeto de pesquisa sobre a presença da filosofia como disciplina obrigatória da matriz curricular do ensino médio brasileiro, com destaque para o currículo do Estado de São Paulo. O professor Francisco Greter é mestre, ele já fez uma breve apresentação, é licenciado pela PUC e mestre em filosofia, sobre a temática filosofia e história da educação, pela Faculdade de Educação da USP. A sua dissertação de mestrado, se me permite, professor, citar, tem como tema a especificidade do ensino de filosofia no currículo e na prática pedagógica do 2º grau. É titular de cargo também, professor efetivo aí da rede pública estadual e vice-presidente da Profesp. Iniciando as nossas atividades essa tarde, então eu convido o professor Rodrigo Gelamo para dar início ao nosso debate. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que o Chico me fez em nome da Profesp e dar os parabéns pelo evento, que para mim tem sido muito interessante e tenho aprendido muito. Gostaria também de ressaltar que para mim é um prazer estar aqui e reencontrado algumas pessoas que fizeram parte aí da minha trajetória, a Perla, que foi colega de faculdade, o Wellington, colega de seminário, na época que eu fiz licenciatura, e outras pessoas que acho que já foram embora, mas que me fizeram lembrar os bons tempos de graduação de filosofia, de discussões nos corredores, né? Eu lembro, especialmente, a gente ficava no peitoril ali da faculdade, em Marília, discutindo sobre as aulas em alemão que o professor Marco Aurélio dava para a gente, de estética. Então, é uma grata satisfação estar aqui. O que eu queria também dizer que é muita responsabilidade tudo isso que você leu. Acho que a minha fala não representa isso do meu currículo, né? E acho que ao contrário disso, talvez eu esteja um pouco deslocado aqui. Acho que a história da minha vida me levou para a área acadêmica. Quando eu me formei em Marília, não tinha, em Marília, por ter 2 cursos de filosofia, não tinha disciplina, não tinha possibilidades de ensino, né, de trabalho. Por isso eu fui para a área acadêmica, por esse mero acaso. E talvez hoje eu tenha me distanciado um pouco e, de algum modo, sinto uma ponta de inveja de vocês que puderam dar aula no ensino médio, que não foi o meu caso. Então a minha fala hoje é uma fala de um estrangeiro, e eu gostaria que fosse ouvida desde esse ponto de vista. De um estrangeiro que, de algum modo,
tem muita preocupação. A minha pesquisa, ela foi... tem um livro, é só procurar pelo meu nome, que aparece esse livro. Eu quis publicá-lo na forma virtual para que todos tivessem acesso gratuitamente, sem ter que pagar nada. Então, se alguém quiser cobrar, é fraude, é gratuito. E a minha grande preocupação era com o ensino superior, era ensino de filosofia para não filósofos, né, para não formação de filósofos ou professores de filosofia. Então, esse sempre foi o meu interesse. E hoje eu desenvolvo um projeto junto com os professores de filosofia lá da diretoria de Marília, da cidade de Marília, e também junto com os meus alunos da filosofia, que é o PIBID, que é de incentivo à docência, né, pela CAPES. E nós temos 10 bolsas para alunos e estudantes de filosofia que queiram se especializar no ensino da filosofia. Então, eu falo desde desse lugar e o convite que o Chico fez para mim para debater um pouco a proposta curricular. O nosso trabalho foi direcionado, há 3 anos já, ele é direcionado a pensar os limites e as possibilidades do São Paulo Faz Escola, os caderninhos dos professores, como ficou conhecido, né? Os cadernos dos professores dos alunos, as apostilinhas. E pensar dentro dessa relação que estabelece, desse material didático, na possibilidade de ensino. E eu senti, depois desse convite, um pouco da falha do próprio projeto, que não levava tanto em consideração a proposta curricular. Então, nesses dias, desde o convite até aqui, eu me dediquei muito a estudar várias propostas curriculares, a do Rio Grande do Sul, a do Paraná, a de Santa Catarina, a do Rio de Janeiro, a da Bahia, a do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso especialmente, né? E notei que tem uma certa regularidade, né, nos temas que são tratados e o modo que é tratado essa proposta curricular. Desculpa, eu só vou voltar um pouco na minha fala. Eu acho que nós também, falando de coisas em comum, acho que nós estamos também com várias coisas engasgadas. Vocês como professores do ensino médio, eu como professor universitário, e hoje eu pude notar, logo depois da primeira mesa, a quantidade de coisas que nós temos para dizer. Vocês têm para dizer, eu também. Eu acho que se a gente fizesse mais 3 ou 4 rodadas, teríamos muito mais a dizer. Hoje eu estou militando para que haja uma disciplina que se chama Ensino de Filosofia na Universidade de Marília e que estou encontrando uma barreira muito grande. E isso também é fruto de uma luta que estou desenvolvendo sozinho lá, e talvez junto só com os meus alunos. E, inclusive, ontem foi assim, de grande tristeza para mim que recebi vários e-mails dos meus colegas professores criticando a minha postura de oferecer uma disciplina optativa para um curso de filosofia, na qual a única intenção é refletir sobre aquilo que os professores aquilo que os formandos em licenciatura vão fazer na sala de aula. Enfim, voltando à questão dos projetos políticos pedagógicos, a minha crítica, a crítica que eu tenho a fazer a eles, e aí é muito mais um diagnóstico, é que normalmente eles são centrados ou em conteúdos ou em temáticas, né? As propostas. E mesmo quando o ensino ele é pensado por meio das temáticas, ou por temas, e não pela história da filosofia, o que a gente nota é, tanto em um viés quanto em outro viés, a presença muito marcante da história da filosofia e uma história cronológica da filosofia, a despeito daquilo que a própria proposta em seu material reflexivo propõe. Então, a gente tem uma certa dicotomia, que a proposta vai dizer, em vários momentos, que é uma busca de uma reflexão crítica, de uma formação cidadã e etc. E quando nós notamos como isso se materializa, ela apresenta uma série de conteúdos. Se a gente olhar a proposta do Estado de São Paulo, é um exemplo disso. Tem todo um debate anterior,
E quando a gente olha nas páginas, especialmente 43, 44, a gente vê, primeiro e segundo ano, as temáticas que são apresentadas. Se a gente aproxima isso dos materiais didáticos, a gente vê, muitas vezes, um distanciamento da história da filosofia, mas sim a presença da história da filosofia que entra pelas portas dos fundos. Temos lá a temática liberdade, e aí ela é pensada de Aristóteles a Sartre. Temos a problemática da razão, que é pensada de Platão aos racionalistas contemporâneos. E assim sucessivamente. Então, por mais que as propostas tentem dar uma outra roupagem para isso, a gente vê o tempo todo ela se refazendo. Que eu trouxe apenas um exemplo, na página 43 da nossa proposta curricular, diz o seguinte: aqui o que se considera é que, a despeito de sua importância, a história da filosofia não deve constituir a principal orientação para o ensino da disciplina na escola pública, pois é com um olhar voltado para o mundo que se aprende a pensar filosoficamente muitas vezes, recolhendo material nas ruas que o aluno percorre para chegar até a escola. Então, o fazer filosófico não é um fazer ancorado na história da filosofia, mas sim um pensar o mundo e um refletir sobre esse mundo. E depois, na página 43, 44, vai dizer que caberá a ele, o professor, valer-se de sua formação para orientar debates em sua sala de aula, usando aí os elementos que conformam sua erudição. Na sequência, aí, como eu disse, eu só disse a página errada, 45 e 46, na verdade, nós vemos, primeiro, que os temas são pensados por filósofos no decorrer da história da filosofia. São apresentados temas, mas só que a história da filosofia está sempre presente. Ou por problemas, que seria uma outra possibilidade, que é a possibilidade que a segunda citação que eu fiz poderia dar conta, que caberá ao professor orientar esses debates. A questão que eu coloco é: será que nós, que somos professores de filosofia, e me incluo nisso tudo, temos condições de pensar por problemas? Se o nosso processo de formação, e me parece que, a despeito da minha falta de informação sobre esse assunto, todos nós somos reféns de uma certa matriz uspiana. Nós somos formados em história da filosofia. Não somos formados para pensar problemas filosóficos, me parece. Talvez a Unesp de Marília tenha algumas exceções, né, que eu conheço. Talvez o FISCAR também tenha algumas exceções. Nesse sentido, me parece que a proposta paulista concorda um pouco com aquilo que o Murcho propõe. Desidério Murcho, que é um filósofo português que atualmente está na Universidade Federal de Ouro Preto, ele propõe que o ensino de filosofia ele se torna, ele implica, o ensino de filosofia no ensino médio, ele implica primeiro um entendimento, uma separação das competências estritamente filosóficas, que é a leitura de textos filosóficos, leitura filosófica de textos, etc. E, em um segundo ponto, uma informação histórica, uma necessidade de uma compreensão histórica daquilo que